E aí, pessoal, tudo bom? Sou o professor Cláudio Teixeira. Hoje vamos falar sobre as propriedades da radiciação. Então vamos ver 4 propriedades aí importantes da radiciação. A primeira que aparece é aquela que tem expoente fracionário e a gente vai transformá-la em uma raiz. Então, se você reparar nessa primeira propriedade, o que está acontecendo? No expoente fracionário, o numerador, o m, ele vai virar o expoente do radicando e o denominador, que é o n, ele vai virar o índice da raiz. Então vamos ver alguns exemplos numéricos onde a gente pode aplicar essa propriedade. Então, quando eu tenho um expoente fracionário 5 elevado a 3 sobre 7, o que vai acontecer? A base ela vai para o radicando, o numerador do expoente, que é o 3, vai para dentro do radicando, e o denominador 7 vai virar o índice dessa raiz. Okay? Só aplicação da propriedade. Vamos ver outro exemplo que eu também posso fazer o contrário, caso haja necessidade. Se eu tiver uma raiz, eu posso transformar em um expoente fracionário. Então aqui você vai ver que o 9 está elevado a 8, é o radicando, e o índice dessa raiz é 4. Então a resposta seria base 9, e o expoente seria o 8, que é o expoente do radicando, sobre 4, que é o índice da raiz. O que poderia aparecer de pegadinha, por exemplo, é quando a gente tem raiz de 3 e quer transformar em um expoente fracionário. O que a gente faz? A gente precisa saber quem é o expoente do radicando e o índice, que nesse caso não aparece nenhum número. Você vai ver ali que está em branco. Mas, se você está acompanhando aí as nossas aulas, a gente sabe que quando é uma raiz quadrada a gente não coloca o índice, porque a gente já assume que é 2. A gente não precisa escrever. E se você também lembra das aulas de potenciação, quando a gente tem um número que não tem expoente, esse expoente é sempre 1. Então, quando eu for transformar isso em um expoente fracionário, a base vai ser o 3 e o expoente vai ser 1 sobre 2. 1, que é o expoente do radicando, e o 2, que é o índice da raiz. Ok? Então, essa é a primeira propriedade. Só essa. A segunda, a gente vê aí que a gente tem uma raiz enésima de um a elevado a n. Então, se você reparar direito, o expoente do radicando é exatamente igual ao índice. O que será que vai acontecer? Vamos ver um exemplo numérico para a gente ver melhor o que está acontecendo. Então, aqui eu peguei raiz cúbica de 2 elevado a 3. Para eu resolver isso, eu vou usar aquela primeira propriedade que a gente acabou de ver. Então, eu vou transformar essa raiz em um expoente fracionário. Então, vai ficar 2 elevado a 3 sobre 3. Expoente do radicando em cima, índice embaixo. E aí a gente tem uma fração 3 sobre 3 que a gente pode fazer a divisão. Então 3 dividido por 3 vai dar 1, lá em cima no expoente ainda. E também acabamos de ver, em umas 2 ou 3 aulas atrás, que quando a gente tem um expoente igual a 1, vai dar o próprio 2. Certo? Então aí a gente chega à conclusão que raiz cúbica de 2 elevado a 3 é 2. Então se você reparar, aqui a gente tem o expoente e o índice iguais, e como resultado saiu somente a base do radicando. Então a gente pode concluir que essa propriedade, a resposta é sempre a base do radicando. Tá? Vamos ver mais um exemplo. O que acontece? Se a gente tem raiz quinta de 19 elevado a 5, a gente não precisa fazer aquele caminho todo novamente. A gente só pode aplicar a propriedade. Então aqui a gente sabe que como o índice é igual ao expoente do radicando, vai sair somente a base, 19, acabou. Não precisa fazer conta nenhuma. Se eu tiver um exemplo em que eu tenho um número e uma letra com o mesmo expoente, e esse expoente é igual ao índice, não vai mudar nada. A resposta é somente a base do radicando. Tá? Então essa propriedade é mais tranquila. Quando a gente tiver o expoente do radicando e o índice iguais, vai sair somente a base e acabou. Não precisa nem fazer conta.
Terceira propriedade que a gente vai ver aí é quando a gente tem uma multiplicação dentro de uma raiz. O que será que vai acontecer? Vamos usar a nossa primeira propriedade ali de novo. Então eu vou transformar essa raiz, vou fazer uma pequena demonstração para vocês aí. Vou transformar essa raiz em um expoente fracionário. Então eu preciso ver o expoente do radicando e o índice. O expoente do radicando não tem nada ali, né? Não tem nenhum expoente aparecendo ali. Mas a gente também sabe que quando não tem nada, é elevado a 1. Então a gente já tem o expoente do radicando e o índice. Então para transformar em expoente fracionário, repito a base do radicando e a minha fração no expoente vai ficar numerador, expoente do radicando, denominador, o índice da raiz. Ok? Então aplicamos ali a propriedade 1. O que a gente vai fazer agora? Vamos lembrar de uma das propriedades que a gente viu nas aulas de potenciação. Lembra que eu falei que tem que decorar, que isso vai salvar a vida da gente. Que é o que eu chamei lá naqueles slides de propriedade 4. Se você ainda não lembra qual é a propriedade 4, é que eu tenho multiplicação com um expoente só, eu posso separar em duas multiplicações separadas com aquele expoente. Tá? Então, se você reparar, eu tenho aqui o expoente é 1 sobre n, e aí eu vou separar cada fatorzinho com esse expoente. Então, vai ficar a elevado a 1 sobre n e b elevado a 1 sobre n. E aí, para eu voltar para a raiz, porque a gente está vendo as propriedades com raízes, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade 1 de novo, só que agora voltando. Tem um expoente fracionário, vou transformar em raiz. Então, a elevado a 1 sobre n vai ficar igual a raiz enésima de a. Tá? Então, como o expoente fracionário é 1 sobre n, 1 vai para dentro da raiz, vai ficar elevado a 1, que é o próprio a. E o denominador, que é n, vai virar um índice da raiz. Mesma coisa para a raiz enésima de b. A aplicação aí é igual. E aí, como resultado, a gente pode ver o que aconteceu. Eu tinha uma multiplicação dentro da raiz e ela virou multiplicação de duas raízes. O que a gente tem que ter em mente aqui é que a raiz ela não pode mudar o índice. Se inicialmente o índice era n, a multiplicação das duas raízes, o índice das duas também tem que ser n. Tá? Vamos ver um exemplo numérico aí onde que a gente pode aplicar. Então aqui eu peguei raiz de índice 10 de 8y. 8y ali não tem uma multiplicação, mas a gente sabe que entre um número e uma letra tem sempre uma multiplicação. Então, para visualizar melhor, a gente poderia escrever daquele jeito ali em vermelho. Mas a gente já sabe. Posso aplicar a terceira propriedade, então eu vou separar em duas raízes de índice 10 e multiplicando. Então vai ficar raiz décima de 8 vezes na raiz décima de y. Então eu só separei a multiplicação que estava dentro da raiz em multiplicação de duas raízes, com o mesmo índice inicial. Okay? Então, se eu tenho, por exemplo, também raiz sétima de 2 elevado a 7 vezes x elevado a 7, posso separar, estou multiplicando ali dentro, eu posso separar em duas raízes com o mesmo índice, sempre multiplicando também. Okay? Aqui a gente ainda pode fazer mais coisas, por exemplo, ali a gente pode aplicar a propriedade 2. Você está vendo aí que o índice é 7 e o expoente do radicando também é 7. Então vai sair somente a base. Vai sair o 2 da primeira raiz e vai sair somente o x da segunda raiz. Então aí a gente pôde caminhar um pouco mais. Naquele primeiro exemplo a gente não conseguiria fazer mais nada ali. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Se eu posso pegar uma multiplicação que está dentro da raiz e separar em duas raízes, eu também posso fazer o contrário. Se eu tenho duas raízes multiplicando com o mesmo índice, como é esse caso aí, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, eu também posso juntar em uma raiz só. Então eu junto em uma raiz só, já que ela é a mesma, né? Raiz cúbica vezes raiz cúbica. Isso eu só posso fazer quando elas são iguais, o índice é igual. Então eu junto 4 vezes 2 dentro de uma raiz só. Então vai ficar raiz cúbica de 8. E aí raiz cúbica de 8 a gente também sabe que é 2. Já vimos isso
em umas aulas anteriores aí. Ok? Vamos então aí para a última propriedade, que seria a propriedade da divisão. Na propriedade 3, a gente tinha uma multiplicação dentro da raiz e dividia em duas raízes multiplicando. Aqui a ideia é a mesma, só que com divisão. Então, se eu tenho uma divisão dentro da raiz, eu posso separar em uma divisão de duas raízes. Então, é como se eu tivesse separado aí a fração. Tá? Então, vai ficar a raiz enésima de A em cima e raiz enésima de B no denominador. E aí, para aplicar, vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aí raiz sexta de 4 sobre 5. Vou separar raiz sexta de 4 em cima, raiz sexta de 5 embaixo. Tá? Como a gente fez com a divisão que a gente pode separar, aqui a gente pode separar também como podemos juntar. Então, se eu tenho uma fração, raiz cúbica embaixo e raiz cúbica em cima, posso juntar em uma fração dentro da raiz. Então, eu tenho raiz cúbica de 16 em cima, raiz cúbica de 2 embaixo. O que eu vou fazer? Vou juntar em uma raiz só, porque o índice é exatamente igual. Se for diferente, eu não posso juntar. E aí 16 sobre 2 a gente pode fazer a conta normalmente. 16 sobre 2 é 8, vai continuar dentro da raiz. E raiz cúbica de 8, a gente também já viu a solução aí que vai dar 2. Certo? Então aí a gente tem 4 propriedades importantes aí da radiciação, que, falo novamente, essa listinha temos que estudar, temos que decorar, porque na hora de fazer exercícios ajuda bastante. Tá? A gente não vai precisar fazer muitas contas. A gente aplica as propriedades, que poupa bastante o nosso tempo. Tá? Então essa aula acaba por aqui. Se você gostou, dá um like lá no vídeo. Compartilhe com os amigos para ver se a gente faz esse canal crescer. Valeu, gente. Obrigado. Espero ter ajudado vocês aí. Fui.